Olá, meu nome é Mário Henrique Ladosky, sou professor da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, e hoje daremos início à aula do curso Informalidade e Trabalho, Concepções, Estrutura Econômica e Regulação, do projeto Latwork. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A aula tem a finalidade de discutir duas concepções distintas que se apresentaram no debate e influenciaram não somente os organismos internacionais, tais como a OIT, mas também orientaram as políticas públicas de como enfrentar a ausência de emprego e a crescente informalidade. Na aula passada, abordamos a origem do conceito e as concepções teóricas sobre informalidade. Essa aula se divide em duas partes, onde serão apresentadas duas visões distintas sobre informalidade que se consolidaram a partir dos anos 80. Na primeira parte da aula, veremos a perspectiva mais liberal, que enxerga a informalidade como sendo positiva, em que a crítica é centrada na ineficiência do Estado por esse constituir uma regulação que cria obstáculos para o desenvolvimento de novas formas de trabalho e renda mais criativas. Na segunda parte, se destacará a perspectiva crítica ao neoliberalismo. Essa qualifica o debate por meio da compreensão de que existe uma economia informal, articulada ao conjunto de mudanças que ocorriam na forma de produção de bens e serviços, com a globalização e inovações tecnológicas. Essa posição considera que a economia informal é uma construção social que se altera no tempo e no espaço. Em comum, as duas posições em debate buscaram superar a visão de setor informal até então predominante, mostrando que as atividades informais estão articuladas com uma dinâmica mais geral da economia e da sociedade. Antes de entrarmos na discussão sobre as diferentes visões, é importante destacar que os anos 80 do século XX significaram uma inflexão política e econômica, com reflexos sobre o tamanho e o significado da informalidade. A América Latina já tinha passado por um forte processo migratório em que muitas pessoas passaram a viver nos grandes centros urbanos, ocupando atividades informais, pela insuficiência ou baixa qualidade dos empregos ofertados. A crise dos anos 80 evidenciou, então, de forma mais aguda a falta de oportunidades de emprego, e, com isso, a informalidade ganhou maior expressão em muitos países, inclusive nos chamados países desenvolvidos, ainda que com características bem distintas. A inflexão no debate significa um deslocamento, né? Antes, a preocupação central era a baixa remuneração dos ocupados no dito setor informal, né? E, a partir dos anos 80, a preocupação central passa a ser a ausência de emprego, o crescimento do desemprego e de como criar ocupações. Então, o desemprego e a informalidade aparecem como irmãs para explicar a realidade do mercado de trabalho. A escassez de ocupações está relacionada a duas razões, uma conjuntural e uma estrutural. Do ponto de vista conjuntural, a crise econômica dos anos 80, conhecida como crise da dívida externa na América Latina, fez com que emergisse um fenômeno novo, que foi o desemprego em massa. A busca por alternativas de ocupação passa a ser incentivada por autoridades públicas para enfrentar o problema da ausência de renda, especialmente em uma situação em que a urbanização já estava consolidada. Um pequeno exemplo visível é o crescimento, inclusive com regulamentação pública em muitos países, né, do comércio de rua. No caso brasileiro, se organizam os camelódromos. O movimento mais estrutural se refere ao enfrentamento da crise acompanhado das transformações mais profundas na forma de produzir e distribuir bens e serviços com a reestruturação produtiva, as inovações tecnológicas, o processo de globalização econômica, todos orientados pela hegemonia neoliberal. Fica mais evidente o problema da insuficiência de empregos, quando se articula a dimensão conjuntural e estrutural. Nesse novo contexto, os estudos sobre informalidade no mundo do trabalho começaram a desenhar um quadro de maior complexidade, que se sobrepôs à percepção inicial da heterogeneidade e colocou em questão a eficácia das políticas públicas para enfrentar o problema. Ou seja,
A informalidade está relacionada, por um lado, com as atividades voltadas para a sobrevivência, em um contexto adverso ao trabalho. Por outro lado, os problemas mais recentes se relacionavam com as mudanças na divisão internacional do trabalho, naquela era da globalização, etc., em que as empresas se adaptavam, né, diante de uma demanda instável, né, do mercado, adotando iniciativas de descentralização produtivas, associando com isso a subcontratação de empresas e também a busca por baratear o valor da força de trabalho. Essas mudanças na orientação política predominante não foram capazes de resolver o problema da ocupação. Em uma situação de excedente estrutural de força de trabalho, a saída predominante foi jogar a responsabilidade sobre os indivíduos, indicando a necessidade deles se tornarem mais empregáveis ou, né, empreendedores. Assim, ganha expressão no debate de que a informalidade não é somente decorrente do atraso econômico, né? A falta do desenvolvimento. As estruturas produtivas tornam-se cada vez mais heterogêneas, assim como fica patente a incapacidade de o desenvolvimento capitalista incorporar no assalariamento todas as pessoas disponíveis para trabalhar. Portanto, na reconfiguração da produção de bens e serviços, na criação de ocupação como estratégia de sobrevivência, vão se consolidando velhas e novas atividades informais. Para explicitar melhor essa discussão, vamos destacar duas posições no debate. A primeira, expressada no texto de Hernando de Soto, publicado com o título El otro sendero, La revolución informal, que em português está como Economia Subterrânea, uma análise da realidade peruana, um texto de 87. O autor defende no texto a visão de que a informalidade deve ser lida como positiva, pois é uma forma de incentivar a criatividade popular na sua busca por melhores condições de vida. A segunda posição está expressada a partir do texto de Alejandro Portes e William Haller, La Economia Informal, publicado pela CEPAL em 2004. É uma visão mais estrutural que articula a compreensão da informalidade, tanto com as estratégias de sobrevivência, quanto com a nova dinâmica da globalização neoliberal, etc. Por isso, preferem designar esse fenômeno como economia informal. Vamos nos centrar na primeira posição. Qual é o diagnóstico dessa posição de Soto? Os problemas da economia, do subdesenvolvimento, estariam, na visão do autor, na excessiva regulação e intervenção do Estado. É uma perspectiva mais próxima de uma visão neoclássica da economia e uma visão neoliberal do mundo. O tema da informalidade se desdobra em duas dimensões. A primeira refere-se à regulação econômica do Estado, que, pela excessiva legislação e burocracia, impede ou dificulta o desenvolvimento dos pequenos negócios informais. Hernando de Soto refere-se à realidade peruana, mas é um argumento similar em outros países, inclusive tornou-se hegemônica na América Latina e no mundo, nos anos 80, nos anos 90. A segunda dimensão desse autor está mais voltada para o mercado de trabalho, que seria a excessiva rigidez da legislação trabalhista que estimularia a informalidade. Vamos desenvolver um pouco mais o argumento. O primeiro argumento, né? A visão de que o Estado é um empecilho está na excessiva regulação econômica, na burocracia e nos tributos. Ele, o Estado, então, mostrou-se ineficiente, pois não conseguiu, né, fazer com que os países superassem a sua condição de subdesenvolvimento. Também chama a atenção que a excessiva burocratização, né, a demora e o custo, combinados com uma tributação, tendem a gerar corrupção e não eficiência, além de favorecer as elites econômicas já existentes no país. Por tudo isso, o autor advoga que é necessário reduzir as regulações, as burocracias e os tributos para deixar maior liberdade de concorrência no mercado, como um fator capaz de estimular o desenvolvimento econômico e de alocar eficientemente as forças produtivas. Assim, a informalidade não é um problema. Pelo contrário,
o empreendedor informal deve, na visão de Hernando de Soto, ser considerado um herói econômico, que é capaz de sobreviver apesar da perseguição estatal e as adversidades criadas pela excessiva regulação e burocracia. A partir dessa perspectiva, as atividades informais precisam ser valorizadas, pois essas não podem ser compreendidas simplesmente como uma estratégia de sobrevivência, mas que podem contribuir para a superação do atual estágio de subdesenvolvimento dos países, em particular dos países latino-americanos. Nesse sentido, De Soto utiliza a expressão informalidade, pois não se trata de um setor separado da sociedade. Em função do seu diagnóstico, ela faz ele acaba vislumbrando uma zona de penumbra, né? Muito próxima da economia legal. Em síntese, a informalidade deve ser considerada como sendo positiva, que precisa ser incentivada e não reprimida por normas e burocracias infindáveis, que ele chamava de normatização opressora, pois elas constituiu uma força poderosíssima, com potencial, inclusive, de contribuir para superar o subdesenvolvimento, desde que houvesse uma verdadeira liberdade econômica. Na mesma perspectiva teórica, a outra expressão da informalidade está relacionada aos empregos não registrados, nos assalariados sem proteção dos direitos trabalhistas e sem acesso aos benefícios da Seguridade Social. Essa dimensão da informalidade seria, né, na visão do autor, causada pela excessiva rigidez e complexidade da legislação trabalhista. Essa perspectiva tornou-se hegemônica nos organismos multilaterais, tais como o Banco Mundial e o FMI. A tese, né, é de que a excessiva regulação trabalhista seria inibidora da geração de emprego, pois que dificultaria um ajuste entre oferta e demanda do trabalho, né, no mercado de trabalho, especialmente no contexto de globalização econômica e inovações tecnológicas. As reformas tornaram-se uma realidade em muitos países latino-americanos, com política sob a justificativa de que ela ajudaria a combater o desemprego e a informalidade. Em síntese, a reforma trabalhista nos vários países significa reduzir ou derrogar direitos na perspectiva de ampliar o poder do empregador em determinar as condições de contratação, uso e remuneração do trabalho. A realidade empírica atual mostra que as reformas trabalhistas não trouxeram os resultados esperados, ao não diminuir o desemprego nem a informalidade. Por exemplo, diversos países da América Latina até conseguiram ampliar a formalização na primeira década e meia do século XXI. Mas as razões dessa formalização não apresentam nenhuma relação com a flexibilização das leis do trabalho. Pelo contrário, as políticas do Estado, naquele contexto de crescimento econômico, foram responsáveis pelo avanço da formalização no período. Foi a partir da crise de 2015, 2016 e das mudanças, né, de orientação política, né, podemos dizer um retorno, né, um recrudescimento do neoliberalismo, nesse contexto a informalidade, mesmo que um patamar mais rebaixado de regras, continuou crescendo, né? Mostrando assim, mais uma vez, que os problemas são bem mais complexos. No entanto, os seus efeitos serviram para ampliar a desproteção social de muitos ocupados e ocupadas. Finalmente, as reformas alteraram o padrão de regulação e proteção, mas não tiveram eficácia comprovada no enfrentamento da informalidade. Bom, passaremos agora para a segunda parte da aula, onde será abordada a posição de Alejandro Portes e Haller sobre a informalidade nos anos 80.